Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Quero aqui falar a palavra de Deus trazendo o tema sofrimento e morte de Jesus. Já estamos aí na semana conhecida como a semana da Páscoa, né? Conforme aí a tradição, conforme aí a religião, se bem que a Páscoa é bíblica, mas existe aí uma diferença enorme entre o que a Bíblia nos apresenta, a verdade bíblica nos apresenta, né? E o que a religião fala sobre, no que diz respeito a sofrimento e morte do Senhor Jesus, que se deu em um período da Páscoa, sendo que a Páscoa era um acontecimento, uma comemoração antiga em que os judeus celebravam a sua libertação, né? Quando Deus com mão forte os tirou da escravidão, da terra do Egito. E foi em um período assim que Jesus foi preso, e veio o julgamento, e veio açoites, e por aí vai. Aqui eu quero falar sobre a prisão do Senhor Jesus. Jesus é preso, conforme os evangelhos. Mateus capítulo de número 26, versículos 47 ao 56, Marcos capítulo 14, versículos 43 ao 52, Lucas capítulo de número 22, versículos 47 ao 53, e João, Evangelho de João, capítulo 18, versículos 2 ao 12, ok? Então, sobre a prisão de Jesus, eu quero falar em Mateus, registrado aqui no Evangelho, conforme Mateus, capítulo 26, versículo 47, a seguir. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes. A versão que fala varapaus, né? Vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Eu li até o versículo 49. Então, gente, a prisão do Senhor Jesus está baseada na injustiça. Isso em 3 aspectos. Primeiro, um discípulo, por nome de Judas, que há aproximadamente 3 anos andava com Jesus, comia com Jesus, fazia refeição com o Senhor Jesus, com o seu mestre. Dormia todos juntos. E assim por diante, eles tinham uma relação de amigos, como Jesus fala aqui, prosseguindo essa leitura, logo na frente. E aí ele trai o Senhor Jesus, vendendo-o por 30 moedas de prata. Conforme está no capítulo 27, aqui Mateus 27, versículo 3, diz: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos,
Então ele tinha vendido o seu mestre por 30 moedas de prata. E isso está aqui se cumprindo uma profecia bíblica que está nos Salmos. Salmos 41, e versículo 9 nos diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então Judas era este amigo íntimo do Senhor Jesus, era o tesoureiro, ele que conduzia a bolsa, né, das ofertas, das contribuições, que o pessoal que patrocinava o mestre, né? Como a palavra fala, que havia mulheres que patrocinavam Jesus, o ministério de Jesus. E Judas era o condutor da bolsa, e Judas era ladrão, a palavra diz isso. Ele tirava dinheiro da bolsa, e aí nunca houve firmeza da parte de Judas na pessoa de Cristo. E de repente, ele trai o Senhor Jesus. A segunda injustiça que há aqui é que veio uma multidão. Veja isso, é o que lemos aqui, né? Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus. Na sua versão aí talvez esteja varapaus, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. E o traidor tinha dado um sinal: aquele que eu beijar é este, prendei-o. E aí ele se aproxima do mestre e traz um beijo de identificação, para que eles vejam que é realmente o Senhor Jesus que ele está beijando. E a injustiça, a segunda injustiça, é que veio uma grande multidão. Para você ver como você e eu, nós que servimos a Deus, temos, irmãos e amigos, o inimigo ele tem medo do crente, daquele que anda com a verdade. Não precisava vir essa multidão para prender o Senhor Jesus, de forma alguma. Jesus não usava nenhuma arma, Jesus só estendia as mãos para curar, para salvar, para libertar, para fazer milagres, para multiplicar pães e peixes, para alimentar os famintos, socorrer os pobres, os necessitados, libertar os aflitos, e por aí vai. Jesus só fazia o bem, só faz o bem. E aí veio uma multidão para o prender. Terceiro ponto, terceira injustiça, é que Jesus era completamente inocente, sem nenhuma culpa. E os próprios inimigos falam disso. O próprio Judas falou: pequei traindo o sangue inocente. Mateus capítulo 27, versículo 4. Dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. A mulher de Pilatos chama Jesus de justo, conforme aqui Mateus capítulo 27, versículo 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhes dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Capítulo 27, versículo 54, o centurião o chama de filho de Deus, né? Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus.
não somente o centurião, mas os que estavam com ele, confessaram que Jesus era o Filho de Deus. Então, Jesus foi preso injustamente. E aí, em seguida, vem o julgamento, né? Vem um julgamento que nós vamos falar em outro vídeo. Em um outro vídeo, vamos falar sobre isso. Que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus.